Fala galera, estamos de volta aqui com a trupe inteira para xingar o nosso amado e querido General Manager Dave Gettman. Hoje tem várias carinhas novas aqui, tem o Whindersson Nunes aqui, o Arthur, tem o Rodrigo, tem o Daniel. Então daqui a pouco eu vou apresentar todo mundo, mas antes da gente começar, agradecer. Opa, quem tá querendo entrar aí? Vamos ver. Ó, o Igor, chegou na hora ainda, olha. Antes da gente chamar aqui e apresentar todo mundo, lembrar aí vocês que não seguem o nosso canal na Twitch TV, segue lá, twitch.tv/GiantsBrasil. As transmissões ao vivo acontecem só lá, então se você quiser participar com a gente, participa por lá, ou se não quiser também, você assiste no YouTube quinta-feira ou podcast também quinta-feira. Hoje, como todos podem esperar, né, vai ter muito arranca-rabo aqui, muito chororô, muita sofrência. E com a gente aqui, a gente trouxe algumas carinhas novas, que é o Rodrigo, o Arthur e o Daniel, fora as carinhas que vocês já conhecem. E aí, pessoal, todo mundo bem? Fala, pessoal. Não. Rodrigo aqui. Não. Sou do New York is Blue. Falamos bastante aí sobre o Giants também. E estamos todo mundo puto, provavelmente. Todo mundo. Bom, galera, ânimo, sem tristeza. Boa noite, galera. Tô puto, tá muito difícil. Eu já vi jogo ruim. Eu torço pro Corinthians, então vocês imaginem que é ver jogo ruim. Mas igual o do Giants contra o 49ers, cara, até o Corinthians tá jogando com mais vontade. E olha que é um bando de mortos se arrastando em campo. Não, o Giants tá realmente triste. A gente, vamos ver o que a gente fala desse time, porque tá deprimente o negócio. E assim, igual, só pra completar o que o Thiago disse, eu torço pro Fluminense e o negócio também tá feio. E eu também não sei quanto tempo tinha que eu não vi um jogo tão ruim. Acho que o último jogo tão ruim do Giants, que eu lembro de ficar tão assim, sem esperança com esse time, foi Giants e Rams no último ano do McAdoo, em 2017, eu acho. Vai matar saudade no próximo domingo, velho. Nossa senhora. Deu gatilho agora. E aí, Arthur, o Whindersson Nunes do New York aí, ó. Ganhei novo apelido por aqui. Mas, só para complementar, eu e o Daniel somos do New York Giants BR. E a gente tá lá no Twitter xingando, criticando, falando bem quando dá, né? A gente tenta, mas nem sempre é possível. E é isso, daqui a pouco a gente vai passar para vocês os melhores momentos do 49ers no jogo, porque o nosso mesmo não existe em momento nenhum. Então a gente vai comentar em cima do como o Nick Mullins acabou com nossa defesa. Meu Deus. E lembrando que hoje nós temos as duas faces mais belas que vestem a camisa de Nova York, do Giants, o Igor e o Lennon aqui, então vai ser bem concorrido o chat, né? Nossa, o fã-clube do Lennon já tá enchendo aqui as mensagens aqui, ó. Ah. O rei de Aracruz. De Aracruz pra Nova York, né, cara? Depois desse jogo aí, o que resta é só ir lá buscar e terminar o serviço. Se ninguém pegar o mar, eu pego. Mas e aí, Thiagão, Heleno e Igor, belezeira? Beleza, cara. Tamo aí. Vamos falar mal aí um pouco, vamos descarregar a raiva, a frustração. Com certeza não vou estar sozinho. Fala aí, Igor. Cara, hoje eu não quero nem falar muito, não, porque vai ser só ódio. Tá escorrendo o veneno aqui. Na força do ódio. Hoje eu tô só o ódio pelo Giants, você não tem ideia. Movido a ódio. E sabe, mas o que o Igor fala, sabe o que é pior, cara? É a gente ficar com raiva do time ainda. Sendo que a gente deveria ficar com raiva de um outro ser humano. Né? Não de uma instituição igual o Giants. Alguns outros seres humanos que estão tomando frente dessa instituição. Saudade de Arliss. Quem toma decisões no Giants é difícil, cara. É muito difícil. Não é. Ele olha assim, acho que ele pega assim, vamos contratar alguém. Ele põe a mão assim, tem 5 nomes, ele joga pra cima, pega um. Pô, mas é lógico. Ah, beleza, Eric Flowers. Aí traz o Madre. Tem que lembrar que são 5 nomes só de jogador do Panthers. Tem que ser ex-Panthers. É convênio, né? O Panthers não joga pra cima. Bom, era Panthers e Arizona, né? Agora pelo menos saiu Arizona.
Bom, vamos começar aqui então a falar um pouquinho do jogo aí do 49ers e Giants. Como vocês, acho que a maioria, né, não só a gente, tá todo mundo pistola, né, pelo que aconteceu. A gente vai comentar aqui todos os detalhes. Então, enquanto a gente fala, eu vou passar aqui os melhores momentos do 49ers, né, porque do nosso não teve muitos. Então, enquanto a gente fala, eu vou deixar passando aqui um pouquinho as imagens e a gente pode ir comentando do jogo. Mas de maneira geral, assim, qual que é a palavra que define o jogo do Giants 49ers pra vocês? Nossa. Cara, eu falei essa palavra algumas vezes depois do jogo. Broxante. Foi um jogo broxante. Porque eu não esperava, tipo, uma surra dessa, sabe? Tipo, eu esperava um jogo meio... Até porque o 49ers estava tão quebrado, eu falei que ia ser um jogo competitivo. A gente ia conseguir competir com o 49ers. Mas, tipo, parecia que o 49ers estava completo, com Bosa, Thomas, Sherman, todo mundo, só que... Verdade, Foi broxante cara. esse ponto. Eu acho que foi frustrante, né? Na verdade, eu falei muito, até no nosso grupo lá do Giants Brasil e em outros grupos sobre o Giants, que a gente ia perder, a gente ia ter a capacidade de perder para esse time todo remendado. E o pessoal ficou falando, não é isso, eles estão muito remendados, que não sei o que. Mas de um lado a gente vê que tem uma linha de trabalho. A gente vê o Shanahan comandando esse time de maneira brilhante, e do nosso lado parecia que a gente que estava remendado, né? A gente perdeu 2 jogadores na ofensiva que mudam o patamar do time, com certeza, mas era para ter brigado, era para ter competido. Não competiu. Frustrante. Minha palavra, eu acho que vai ser decepcionante. Que é mais ou menos a mesma coisa dos outros dois, né? Se jogar naquele site de sinônimos, todos os sinônimos Giants. Porque... Parece o Giants. Porque assim, eu também achava... Eu acho, inclusive, que do jeito que foi o jogo, mesmo se a gente tivesse o Shepard e o Barkley, a gente não tinha ganho. Talvez. Eu diria que não tinha ganho. Não. O Giants, assim, eu acho foi decepcionante, porque assim, a gente tem um podcast também na nossa página, e eu falei no nosso podcast com o Niners do Caos, que eu achava que o 49ers ia ganhar, mas que eu achava que o 49ers ia ganhar no último lance, com field goal, faltando 3 segundos, o Shanahan ia conseguir um drive ali e ia ganhar o jogo com esse time remendado, mas que o Giants ia competir, talvez até ganhasse o jogo. Não foi o que a gente viu em campo, né? O Giants não fez absolutamente nada. O único drive do Giants que realmente andou alguma coisa foi o primeiro, que o Evan Engram fez o favor de dropar o pitch do Patrick Campbell. A assinatura dele. E o cara parece que tem pés como mão, não sabe se consegue segurar a bola. E aí, e depois a gente não conseguiu fazer nada. O jogo, assim... Quando o jogo foi pro intervalo, acredito que estava 9-9 ou 6-6, não lembro exatamente quanto estava, parecia muito mais disputado do que realmente estava, porque o 49ers tinha, tipo, 20 minutos de posse de bola e o Giants tinha 6. Então, assim, era um negócio... Foi um choque de realidade, porque até pra gente que sabe a condição que o time tá comparado ao 49ers, não esperava uma surra tão grande, eu acho. O intervalo, Daniel, tava 16-6 pra eles. Exatamente. Na hora que fomos entre o segundo e o terceiro quarto. Então, em algum momento o jogo tava empatado. Tava, no começo, o São Francisco tava... eles fizeram 2 field goals. 4 field goals, 2 pra cada lado. Eles fizeram 2 field goals, depois nós empatamos, aí eles fizeram mais um field goal, fizeram mais um touchdown. Cara, fizeram o primeiro touchdown. Pensem do lado positivo, a gente marcou mais gol que eles. Isso como... Não, o Renato, não marcamos, não. Não marcamos. Não marcamos, mas tô olhando aqui, eles? Não, fizemos 3, pô, eles fizeram... fez 3, nós fizemos 3, eles fizeram 3, 4, 5. Achei que 4. Verdade, cara. Não, eles perderam... Não, mas field goal... Não, Lennon, eles perderam um extra point. Eles perderam um extra point, por isso que você tá vendo 13 no último quarto. Não foram 2 field goals. A gente conseguiu perder até no field goals, cara. A gente não ganhou em nada, cara. A gente não ganhou em nada. Só Eu perdeu. vou olhar qualquer estatística aí, não tem nada. Ganhamos sim. Mentira. Ganhamos já de desinfantes. Em turnovers também. Por sinal aí, o nosso Panther aí é o melhor da liga aí, gente. Pode comemorar. Inclusive, falando do que o Arthur disse,
o 49ers, a gente tava falando deles remendados, Nick Mullins, o wide receiver 1 deles era o Kendrick Bourne. Kendrick Bourne, o running back 1 deles era o Jerick McKinnon, e o 49ers não chutou um punch no jogo. Foi a primeira vez que aconteceu isso desde 93, cara. Eu lembro dessa estatística aparecendo na tela, eu fiquei puto. Não, e eles ainda perderam um corner titular também, assim que começou o jogo. É, Foi mais mesmo. um, mais um. É, E o o Emmanuel. Tyrene reserva também foi O pro saco. Emmanuel O Tyrande. Moselli, eu acho. E o Jordan Reed também machucou. Foi pro saco também. E graças Cara, a Deus. o cara Shan- ficou 40 anos, o que Shanahan coisa. no final o Shanahan no final na entrevista, ele disse que ficou cansado de chamar ataque, Jogada. cara, chamar jogada ofensiva. Isso é bizarro. Isso é um tapa na cara, né? Porque, É horrível, né, cara? Cara, Virando piada, a verdade é essa. E a gente veio de um outro tapa na cara na semana 2, que foi o Khalil Mack dizendo que era um jogo de estatística, né? Vamos subir a Exato. estatística aí, galera. Porra, vai se fuder. Ah, mas essa daí tirada do contexto, a galera chora muito também. Não foi só assim, cara, até parece que o cara vai fazer o huddle no início do jogo com a defesa e vai falar assim, galera, vamos Não, mas perder isso, com honra mas agora. isso foi no finalzinho, né? Mas mesmo assim. Bom, não, ele chegou e falou, tiraram do contexto a frase dele no final, pô, foi sacanagem lá. Mas eu também achei horrível, cara. É exatamente o que falaram. A gente já sabia que ia perder, né, cara? Porque, querendo ou não, o 49ers é um time mais sólido, é um time que sabe fazer playbook, sabe chegar com o gameplay correto e vai executar as tarefas dele muito bem. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, porra, chegar lá e a frustração de você ver um time que não produz absolutamente nada. Tudo que ele botava em campo era desastroso, não conseguia formar, era o wide receiver fazendo bloqueio na OL e não puxava o corner. Então, tipo assim, foi desmoronando as coisas e abriu uma ferida porque realmente era um time que a gente esperava que fosse uma partida desafiadora e foi aquilo que a gente sempre falou desde o início, né, cara? A gente só queria ver um time sendo formado, alguma coisa sendo lá, assim, trinchando um caminho para você saber, pô, vou precisar melhorar isso. Só que agora a gente não Mas tem não nada, apresenta a gente tem quadro em branco. Parece Mas que a gente tá com mais problemas do que a gente já entrou, né? Exato. Parece Exato. piorar a cada jogo. Mas foi justamente porque a primeira semana a gente pareceu que tinha um time razoavelmente competitivo. Sim. Tipo, a primeira semana ela deu muita expectativa pro torcedor do Giants. Sabia que a gente tinha um time ruim, mas que tava lutando, tava tentando. E era um Aí, time na jovem, né? A gente semana, acreditava nisso, né? O time não produziu até até o meio do jogo. Aí na segunda metade tentou uma reação, mas o time é ruim, depende de sorte, porque não consegue por ele mesmo. Mas ok, o time tava mais ou menos. Aí chegou nesse jogo, a gente, 2 semanas mais ou menos, o time tá lutando, vamos enfrentar um time totalmente quebrado. Claro que não tem nem como comparar que eles têm uma coaching staff de um time de playoffs, um coordenador, um head coach que é um absurdo com ataque, ele destruiu totalmente a nossa defesa. O Graham, coitado, parecia uma criança perto dele. Mas a gente tinha esperança de que o jogo ia ser competitivo, sabe? Porque o time estava demonstrando alguma coisa. Apesar de não ter um jogo corrido, a gente não teve jogo corrido, é o pior jogo corrido da liga. O Daniel Jones conseguia acertar um passe ou outro, fazia algum milagre, o time ia. Cara, não saiu nada. Tipo, a gente foi humilhado. O pior em primeira descida também. Foi humilhado de todas as formas possíveis. O ataque não mandou nada. A linha ofensiva não consegue bloquear ninguém. Todas as vezes, tipo, a gente tava vendo aquele vídeo hoje do Bob Skinner, se não me engano, era ele. Cara, todas as vezes eles tinham mais pessoas pra defender do que a gente tinha pra atacar. Ele tomou outplay de todas as formas possíveis, cara. Foi, tipo, muito humilhante. Foi por isso que tá todo mundo puto, frustrado. E o foda é que nem teco os caras conseguiram dar, cara. Eu Nossa, ia falar isso pelo agora. amor de Como é Deus, que cara. perde tanto teco? Isso é um problema do Giants que vem não de hoje, se você parar pra pensar. A gente sempre teve problemas com tecos. Parece que a gente não treina fundamento, não sei como é que funciona o nosso training game, mas nossos jogadores têm um problema de perder teco. A gente não consegue criar na primeira vez. É sempre quando chega o segundo, ou quando chega o terceiro, e aí vai. Nunca conseguimos dar E para isso trouxeram o Martinez. Mas o Martinez, quando vem a corrida pelo meio, o cara faz. O problema nosso de tackle é na secundária.
Quando manda uma bola na Nossa, secundária, nunca é o parece que eu... que- Não, colocaram o Martinez pra cobrir, acho que uma boa parte do jogo e toda vez tomando. Sabe Sim. que ele não é bom em cobertura. Sim, o nosso time... no começo do ano, quando nós fizemos a live aqui, o Papo de Gigantes, pra falar sobre o elenco, que até nós falamos que o elenco era bom, tudo. Duas coisas que eu falei que nosso time não tinha no ataque. Uma era o wide receiver. Eu falei que o Eu time falei isso precisava, exatamente. porque não dá pra contar com o Shepard, tá aí, tá machucado. 2, 3 jogos fora, tá Nossa, o machucado, tá Shepard fora. de vidro, cara. Pior que o Amendola, É. pelo amor de Deus. O Shepard tá machucado. O Ingram, eu perguntei, eu pergunto pro Lennon e pro Luiz, acho que todo começo de temporada, por que não transforma esse cara em um wide receiver? Porque ele não bloqueia. No bloqueio. Agora eu não sei nem se dá pra transformar em wide receiver, porque ele não pega a bola. Ele não consegue. O Ingram, ele não consegue bloquear e não consegue receber. O Ingram, É uma tá, decepção, inclusive, cara. com cheiro de troca nessa trade deadline. Tá Então, cheirando tomara. a troca. Tomara, porque se pegar uma quarta escolha no Ingram é muito. É, Eu tô concordo. torcendo por uma terceira. O único Mas se pegar uma motivo quarta pra- é muito. Terceira, único final de motivo pra não- terceira, se conseguir. O único motivo pra não trocar o Ingram seria esse. É porque a gente estaria vendendo na baixa. É. Porque Não. ele Porque Mas vende. realmente Gente, é Mas melhor. quando vai ser alta? Mas era pra ser ano passado, né? era Ele deu pra ser ano aquela. passado. Agora perdeu, né? Mas o Cícero E- falou aqui no chatzinho a questão do Martinez, que é bem isso mesmo. Ele foi queimado em todos os screens. E tipo, e pra um middle linebacker isso é inadmissível, né? Igual o Cícero falou Cara, aqui mesmo. leitura de jogo mesmo, né? Uma outra Desde o ano- questão é o nosso outro middle linebacker, aquele... Tava Nem tendo. lembro. Devontae Downs. Cara, pelo amor O Farkrell. Esse, não. Horrível. O Não, Downs. Cara, esse maluco não é Downs jogador da NFL em time nenhum. Ele é só titular no Giants, tá ligado? É a mesma coisa o Yadon. O Yadon, o Ballantine. Nossa, O Yadon, o o Yadon ainda é pior, né? Porque o Yadon a gente trocou por ele. Mas Por o mais, que Yadon... tenha, por mais que tenha sido a pick de 7ª rodada, o Broncos conseguiu o Jurrell Casey por uma pick de 7ª rodada. Um dos melhores defensive linemen da liga. O Baltimore Ravens trocou uma pick, se não me engano, de 6º ou 5º round pelo Calais Campbell. E a gente trocou um 7º round pelo Yadon. Tipo assim, mesmo quando é uma pick de 7º round, ainda não é um bom negócio, sabe? Tipo, ainda é o problema. Daniel, a gente subiu pra pegar o Baker. É. Sim. Bom, a gente pegou o Flowers na primeira, então a gente não vai discutir essas coisas, né? Porque senão. Não, tem muita coisa errada. Tem muita coisa Não. errada. Se começar a discutir pique do David Gettman, fodeu. Não, então, mas até então, Só- a primeira pick Só ficou o dele agora... Shepard, né? A primeira Quem? pick dele Luiz. agora é uma boa Luiz só pick. ficou o Até Shepard. então, o Andrew Thomas vem sendo sólido até então. Tipo, você não vê muita pressão chegando do gap dele. O problema é que quando Nossa. você joga numa linha ofensiva e você tem uma unidade, você acaba sofrendo junto com toda a unidade, né? E é isso que tá acontecendo com ele também. Eu acho que ele vai melhorar ainda mais. A OL em Eu si, também acho. que eles vão pegar aquele ritmo de jogo bom na porrada. Só que a gente tem um grave problema, né, cara? Quando o cara aprende errado, aí ele não vai conseguir evoluir tanto. Isso que me preocupa, principalmente na questão dele. Mas, ô Lennon, hoje, como que chama lá o Igor? Você acabou de falar o nome do cara que a gente tava É o vendo os Bob. vídeos. né? Do Bob Skipper. O Thomas, ele teve o pior jogo dele, foi esse último. Foi esse último. Em questão de estatística. Uhum. Sim, não mas vi o que o Bob levanta é uma coisa. E a outra coisa que eu falei, né, no começo da temporada. Cadê o Tyrande que bloqueia? A gente tem o Ingram pra bloquear. A gente até trouxe um armário de Kaden. 2 metros e não sei quanto. Toilolo. Toilolo. Que não entra em Não campo. joga. Quase não. Ganha 4 Aí milhões. colocou um rapaz lá, um wide receiver undraft, lá, o camisa 18, que eu não sei nem o nome do cara. O Damian CJ Reddick, Ward. não foi? Ou É, seja, pode ser, eu não Os dois. sei. Eu juro que eu não sei quem é. Se juntar os dois não dá um. Cara, e não põe o Toilolo, aí põe o cara pra marcar. Teve uma bola que o cara foi marcar. Velho, ele marcou o cara que o Tate ia marcar. Porque era uma corrida. Foi o board. Ele correu pra marcar o Board. cara que o Tate tava em cima. Então, velho, tipo, por que já não entra com o Toilolo?
Não, Entendeu? Já que Eu acho que é absurdo. A gente absurdo. a gente bloqueia com wide receiver e recebe com tight end. Exato, e as chamadas não ajudam. As chamadas, eu tava vendo, inclusive, acho que foi até o próprio Bob Skinner que postou isso. As chamadas por exemplo, foi uma jogada que o Bob Skinner tava analisando, que tinha um box que não tava cheio o box, dava pra ter corrido com a bola. E aí o Jason Garrett chamou a jogada que chamou um motion acho que foi do Damian Ratley, que é o wide receiver, pra dentro do box. Aí, como era man-to-man, o cornerback entrou pra dentro do box e a jogada, basicamente, o wide receiver era o lead blocker, ele que tinha que bloquear o cara um linebacker, o cara mais importante pra poder fazer a jogada de corrida. E aí, óbvio que ele não conseguiu e a corrida deu uma jarda. Então, tipo assim, até as chamadas não ajudam também. Não, o Luiz lembrou que fazia tempo que a gente não tinha um fullback. Aí o Elijah Penny é o fullback, o cara também não entra pra ajudar em bloqueio. Aí eu vi uma jogada com o Skinner falando do Elijah Penny. O Elijah Penny fez o trabalho dele perfeito quando ele entrou pra bloquear como fullback. Então, assim, o desenho do ataque é pífio, não é? É o que eu falei, não é reclamar do Daniel Jones, gente. Esquece o Daniel Jones. Vamos voltar para 2018. O que a gente reclamava do Eli? Ah, não tem OL. Cara, se a gente volta antes de ganhar, até depois, acabou de ganhar o último Super Bowl. Pô, não tem OL, assim não dá para correr, assim não dá para fazer isso. Cara, não adianta. Nós estamos há 10 anos com o mesmo erro. E eu acho que a gente vai falar mais do Dave Gettleman depois, mas a coisa que ele mais fala é que ele, desde que ele chegou, o Giants vai correr com a bola porque vai consertar o L. Stop the run. Stop the run. Mentiroso. E até hoje é o mesmo I love problema. hog mollies. E a gente tava comentando em off aqui antes de começar a live. Essa não é a pior unidade que eu já vi no Giants, mas é uma das piores performances que eu já vi. Eu acho que é a mais mal treinada que eu já vi. Pô, você pega. Ou uma das. Vamos. Os tackles e os guards se confundem em quem eles devem bloquear. Você tem gaps abertos constantemente. Você tem hora, cara, que o pass rusher mais foda do time, sei lá, quando o Chicago era o Khalil Mack, ou enquanto o Pittsburgh, o Bud Dupree, por exemplo, o cara tava alinhado do lado do tackle. Só que o tackle, ele não conseguia escolher se ele bloqueava o Bud Dupree que tava vindo, ou ele bloqueava o Casey Hayward que tá vindo do lado. Por quê? Porque o guard tava fazendo um pull pro meio para bloquear. Sendo que não adianta você fazer uma jogada de pull se você não tiver gente para controlar o outro lado também. Então não adianta você tirar um de lá e o outro cara vir em cima do cara, porque o cara já leu aquela jogada. Então, tipo, é muito erro bobo, muito erro que, tipo, eu acredito que aqui jogador primário. Não tem diferença. Isso é claro no OL. Quanto mais química os jogadores tiver um com o outro, mais chance tem deles se saírem melhor. Mas tem muita coisa também que, tipo, é básico que não tá funcionando. Simples. Sim, a gente vê isso nos combo blocks também. A maior parte das coisas do Giants são inside zones, né? E para um inside zone funcionar, precisa de que o bloqueio seja um bloqueio duplo em cima do defensive lineman que estiver vindo na direção da corrida. E no caso do Giants, os tackles e o guard, eu não sei se por falta de entrosamento ou de técnica, eles não conseguem fazer o combo block e eles estão sendo meio que divididos no meio pelos defensive linemen e esses caras chegam no running back atrás da linha de scrimmage. E por isso que nem o Saquon Barkley conseguia correr. Você sabe o que é pior? Pode que no início da temporada... Desculpa, Renato. Não, pode falar. Que no início da temporada falaram o seguinte, a gente está contratando pessoas que tenham capacidade de ensinar. Né? Isso foi falado pelo David Gettleman, foi falado também pelo Judge quando ele estava montando a sua equipe. E o que acontece? Está ensinando? O que a gente vê é mais erro primário. Mas você vê que não está se aplicando. Tudo que se fala não está se aplicando. Mas, Rodrigão, você vê que a defesa já não está tanto assim. A gente está reclamando do ataque, e está reclamando muito do ataque esse ano. Ano passado a gente reclamava muito da defesa. Mas, sendo bem honesto, se eu tivesse que elencar, ataque e defesa ano passado, ataque e defesa esse ano, e falar qual que é o pior desses daí, é o ataque desse ano.
Tipo, o pior sistema ataque, dos 4. com O certeza. ataque desse ano, ele é pior Sim. no sistema que a defesa do ano passado. Eu O Graham acredito- consegue acredito- ensinar os caras. Agora, o Gruden... O que eu acredito com você, que eu concordo com você, é que nossa defesa no passado tem menos talento ainda do que nosso ataque tem hoje. Assim, então a gente esperava mais coisa do nosso ataque. Da nossa defesa no passado, a Com gente certeza. sabia que era um monte de catadão que tava lá jogando, fazendo hora para entrar nessa temporada para ver se a gente conseguiu alguma coisa. Na free agency, no draft. Então, tipo, quando você tá, que você tem um QB jovem, no começo de tudo, digamos assim, running back elite, você tem uma linha ofensiva jovem, que tem tudo para ser melhor do que a do ano passado, e tudo acontece Potencial. ao contrário, tudo acontece ao contrário, isso é muito pior do que você pegar um time ruim e ele ser ruim, porque você já sabe que ele era ruim. Isso, então, é um sentimento também que fica bem pior pra gente, torcedor, né? Sim. É que eu acho com que também a certeza. gente foi meio que iludido, assim, porque tipo, deu a entender no começo da temporada que a gente tinha um ataque. A gente esperava ter um ataque, e a gente esperava que esse ano a defesa fosse um problema. A gente contratou o Martins, mas eu sinceramente achava o Martins um jogador bem ok no máximo. O nosso corner, esqueci o nome agora, desculpa. Bradbury. Bradbury. Ele E o Ryan. era bom, mas ele tá jogando melhorando. muito melhor Mas do ele que eu tá jogando esperava. Ele tá jogando muito, ele tá jogando muito muito. melhor do que eu esperava Tô que ele fosse gostando jogar. dele. Então, tipo, a nossa defesa, ela tá fazendo muito mais do que todo mundo poderia pedir. Acho que a gente pode chegar no... Eles estão jogando mais do que a gente poderia pedir, ou mais do que eu esperava, pelo menos. Agora, o nosso O Bradbury só não foi bem no primeira semana, só isso. Não, ele tá jogando, tipo, se ele continuar assim, eu acho que ele vira até pro segundo time, tipo, sem zoeira, se ele continuar jogando tão bem quanto. Porque ele tá muito bem. Agora, o nosso ataque, a gente foi vendido que a gente tinha uma OL boa, só que a gente não tem. A gente tem o Hernandes, que pra mim é um jogador ok no máximo. O Thomas é um Hulk, na posição mais difícil da linha. A gente tem o Gates, que é um experimento maluco que só acontece no Giants, nunca vi isso acontecer em nenhum time. Que dá 3 anos de contrato antes de pisar em campo. Antes do cara, pô, não, sério, os caras acreditaram numa eterna promessa que veio da Liga Canadense, que ele ia desenvolver como center e bota ele aí na primeira semana. Tá abrindo muita Isso porta, cara. Isso só acontece no Giants, nenhum time isso aconteceria. O Zeitler é o único jogador, tipo, Fora da Confiável. média. constante, É o vai fora da construir. média. Ele é constante. E O tem Zeitler, Fleming. ele... Ô, Igor, rapidinho, antes de você terminar. O Zeitler, ele se perde do lado direito porque ele tem que marcar a dele, a do O Fleming do Fleming. e a do Gates. Desculpa, continua Nossa, aí. esse Flame aí, pelo amor de Deus. Deus, hein? O Eric Flowers 2.0. Horrível. Vai tomar no Esse aí tem o Cone, tá ligado? Que tá no lado direito. Tipo, não tem o. Sabe? A gente também ficou meio que. Será que a gente tem uma. Mas tem o Purt, por que ele não tem ali? oportunidade? então, eu até ia Deixa eu comentar levantar. dessa questão do Purt aí, né, que eu acho que foi o Luiz Felipe, que ele comentou duas coisas. Que ele, na visão dele, o Hernandes está tendo uma regressão surreal e que ele não vê motivo do Purt não ser titular, tipo, não tá jogando. Vocês Lamento acham também. que eles entrando daria um gás assim na OL? O Purt jogou 2 snaps no lugar do Thomas. Ele foi super bem nos 2 snaps que ele teve na partida. Ele foi super bem entrando no lugar do Thomas quando o Thomas se machucou ali, acho que o tornozelo. Em algum momento ele teve que sair de campo, o Purt entrou. O Purt foi bem nesses 2 snaps. Claro, não é nada, gente. São só 2 snaps Olha, num jogo que já tava perdido, mas... É nessas horas que a gente tem que encarnar o Tiririca, velho. Pior que tá, não fica. Então, mete o Purt lá e vamos ver o que acontece, cara. Eu acho que foi até falado pelo Joe Judy, se eu não me engano. Acho que o Daniel postou lá na nossa página, eu até fiquei lendo depois. Que ele ia testar todo mundo na OL. E quem jogasse bem ia jogar, ia testar todo mundo em todas as posições. Pô, Ah, Pulley então não, o Purt já foi faltou testado. nos treinamentos, então, nos testes, não é possível. Ele não Na jogava. entrevista, é isso que eu ia falar. Na entrevista pós-jogo, o Judge falou que durante a semana ele vai testar todo mundo normalmente, como ele fez desde a pré-temporada, e ele vai escalar os melhores. Aí foi isso que ele falou. Agora, eu tenho essa preocupação que o Thiago ia entrar aí agora, eu já até levanto aí para a galera comentar, principalmente os convidados. A falta de técnica e treino já me preocupa com esses caras que supostamente são os melhores. Então, imagina os que não são os melhores para eles. A gente tá virando um Browns. Muito bem dito. Nossa, o Renatão matou o Renatão. New York Browns. Eu fico com essa preocupação, realmente.
Porque eu acho muito louco, tipo assim, você tem uma pré-temporada toda e, tipo assim, os caras não ficaram lá enrolando, não foi mais ou menos igual o Pat Shermer, ficou tentando fazer firula, fez alguns dias de treino, focou, não, rapaz, o Judge chegou lá e dia de chuva, botou os caras Sangue pra nos treinar. olhos. É, Dia de sábado, simulou barulho até de torcedor no estádio. Então, verdade. tipo assim, E o Luiz Tirou número de camisa. então. exatamente. Então, você viu a coisa acontecer na pré-temporada. Foi diferente Não, dos tirou o outros nome. Red Tirou Bulls o que nós nome. já tivemos. Foi. Isso aí é inegável. Só que aí fica a dúvida, será que se botar esses caras aí vai realmente piorar o que já estava Pois muito é. pior? É igual o Luiz Felipe falou aqui, ligando com esse ponto que você falou. O training camp do Purt foi um dos melhores e todo mundo elogiou ele. Eu lembro que todo mundo ficou impressionado. Então, tipo, qual é o motivo do cara não tá em campo, tá ligado? Não tem explicação. Tem um motivo. Mano, Renato, tem uma explicação, porque contrataram o Cam Fleming e colocaram no E já contrato dele que prometeram, ele ia né? ser titular. Verdade. Não, Fleming, ele- você vai ser titular. O Rodrigo lembrou. Gates, você vai ser center, toma esse contrato de 3 anos. Fleming, você vai ser titular. Um cara, ele 4 tem. Ele ganhou. milhões. Quem tem 4 milhões? O Gates? Não, o Fleming. Não. O Fleming o são Fleming. 10. O Fleming são 10. 10? 10? 10. Ah, 10 sim. milhões. Eu vou confirmar, mas Sem o falar Fleming no são Sold, 10. que não tá Acho que jogando. tudo não, Continua falando aí, Eu acho, tranquilo. eu acho que 10 é o Gates. eu acho que 10 é o Gates em Eu acho 3 que anos. 10 Se é o não me engano, o Gates. Fleming é O 5 Fleming ou são 4 em 4 um ou ano. 5, isso. Calma, Acho eu que é vou pegar. 4,5 milhões. alguma o coisa salário assim. base dele é 1.500.000, o cap hit dele é 3,437 milhões de dólares. Só que eu lembro, tipo, foi até eu que postei lá na época que o Fleming foi contratado, que falaram pós-contrato que, tipo, ele já estava recebendo um salário de, tipo, starter, ou seja, ele ia começar, basicamente como você recebe um cara, tipo, ganhando 4 milhões. Ele é um jogador bem mediano, por assim dizer. E a gente, para a posição, tirando ele, tem um rookie, ele vai ser o starter. Tipo, acho que todo mundo consegue entender isso. Só que ele não tá jogando bem. Tipo, o Hulk a gente não sabe se vai jogar bem. Não sabe, mas, cara, bota ele lá, o que a gente tem a perder, já tá um lixo. O Fleming É igual o ganhou Toilolo. 2 Super Bowls. O Fleming ganhou 2 Super Toilolo Bowls tá com o fazendo o Patriots. quê? O Toilolo a gente pagou caro nele. É. 4 milhas? Rapaz, eu ia até falar isso daí, eu tinha separado aqui na minha colinha. Depois que o Igor postou também a questão do Bob, eu fiz os snap counts. Os dois wide receivers reservas têm mais snap do que o Toiolo, por exemplo. O Toiolo só fez 4 snaps em campo e o Elijah como fullback 2. O Caden Smith ficou 16 e o Ingram 44. É bizarro, cara. O Toilolo recebeu uma bola. Não sei se foi nesse último jogo, não. Foi no anterior. E só. Sim. O que ele faz? Pra que ele veio? Eu queria puxar outra situação que a gente falou do Peart, que ele tem tudo para ser titular. O Ken Fleming veio também pela confiança do técnico da OL, que treinou ele no Cowboys e blá 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 blá. Mas outro cara que a gente tem que ficar de olho, porque nossa posição também é uma incógnita, que é a posição de center, é a questão do Shane Lemieux, né? Sim. De acordo com... Acho que é assim que se pronuncia, Lemieux. Lemi. Lemieux. Mas enfim... Se prende a isso. Ele já chegou a fazer a transição, né, desde o training camp. Ele disse que poderia jogar de center e talvez possa ser a nossa saída, porque assim, a diferença dele para mim, pro Gate, que também é uma transição, é que o cara jogou em Oregon e o outro jogou na Liga Canadense. Então, querendo ou não, o cara tende a ter mais técnica, Sim. ser um melhor jogador do que o cara da Liga Canadense. Então, isso aí a gente pode ter a noção. E ele sempre jogou de guard, né, em Oregon, mas ele talvez tenha as tools para jogar de Sim. center. E Então, ele até Cara, comentou mas na época nem que ele já jogue tava de nessa guarda transição, também, que o né? Hernandes não é grande coisa. E o Lemieux, ele foi outro que foi bastante elogiado nos treinos. Sim. Inclusive, naqueles scrimmages que o Giants fez, aqueles jogos que o Giants fez para simular os jogos de pré-season, ele foi sempre um dos melhores. Ele inclusive, teve algumas pessoas falando do Giants trocar o Zeitler ou o Hernandes para poder botar ele na linha e economizar os 14, 15 milhões que é o cap hit do Kevin Zeitler no nosso time, né? Para ter ideia do nível que ele tava treinando. Então, assim,
talvez seja o caso até de buscar um outro center e botar o Lemieux de guarde, porque é onde ele foi Sim. muito bem nos treinos. Muito bem mesmo, ele foi bastante elogiado. Então, eu isso gosto, aí é eu o gosto do que o tinha- Daniel falou, cara, sem experiência. Eu tinha pensado nisso, tipo, pro ano que vem. Tipo, a minha expectativa do ano que vem era justamente a gente buscar um center preferencialmente experiente. Eu prefiro que a gente pague por um center. Era o McGovern, cara, esse ano. É. Deu mole Eu demais. preferia que a gente pagasse por um center ano que vem, deixar o Hernandes lá, ou botar o Lemieux já no lugar do Hernandes esse ano pra gente testar. E ano que vem a gente vai cortar o Zeitler. É tipo, é o maior cap hit dele, Cap vai hit. ficar bem. E ele Mas ele eu não sei, mas eu tenho certeza que o Solder vai rodar. mas o Solder, cara, eu nem quero falar do Solder, não me lembro. Já era pra ter rodado, pelo amor Não, de não me Deus. lembro. Uma virada, né? Não esquece Ruim isso aí. sem ele, pior com ele. Não fala esse nome aí que dá até azar, gente. Tipo, eu acho que Eu só ano tenho que uma vem vai dúvida. cortar o Zeitler, porque o recapit vai ser de 12 milhões e ele vai ficar ele e o Purst, um do lado do outro ali no lado direito. E foi justamente isso que o Daniel falou, eles foram muito elogiados, principalmente abrindo espaço no jogo corrido. Tipo, eu lembro Exato. perfeitamente disso. Sim. Foram Exato. muito bem abrindo espaço no jogo corrido, tipo, absurdo. Mas, ô Igor, eu Eu queria... só tenho uma dúvida que por causa desse Covid, do Covid e tal, de optar por não jogar, se vai estender mais um ano o contrato dele e o cap hit, por exemplo, se cortasse desse ano, mantém para o próximo ano. Eu não acho sei. que é isso, cara. Sabe Exatamente. isso, Quem? Leandro? Do É Solder? exatamente Rapaz, isso. pelo que eu li, do Solder. vai congelar e vai passar pro ano seguinte. Todo mundo que optou pelo Covid tá em suspenso e aí eles voltam no ano que vem. Ou seja, como tipo, se o tivesse Giants vai normal. cortar alguém. É. O Giants vai ter que cortar alguém, porque só o Solder dá 17, 18 milhões de cap hit. Não lembro de cabeça agora. Mas eu cortaria ele, honestamente, já que vai ter o. Ele e o Zeitler. Infelizmente. Eu O pulo Zeitler também. tem 2,5. Ele De fica com graça. 2,5 de dead cap só, mas 14,5 de cap hit para o Sim. ano que vem. E- Mas, mas olha o nosso problema. O Zeitler, a gente acabou de falar que é o melhorzinho da linha. Né, do todo ali, o que tá se queimando por estar numa posição ruim. E é o cara que a gente quer cortar. Entendeu? Pois é. E é o cara que a gente tá falando pra cortar pra colocar o Peart. Ó, o Nate O Solder, Peart não, o o Lemix. ano que vem, ele vai ter um cap hit de 16 milhões e 400 mil. Quem? O Solder. Solder. E o dead cap dele é 13 milhões. Caralho. Não tem problema, manda embora. Pois Cara, é. a gente, Vai engolir esse dead cap. Eu acho que é tipo, não tem como a gente não engolir esse dead cap. Tipo, tá- ele vai ser cortado, a gente vai aceitar isso e é isso. Você pode ter certeza que não vai ser na conta do Guerra, não. Aliás, o vamos, GM não. já vai chegar com essa bomba. Então aí, 13 milhões. vamos começar esse assunto aí Exatamente. do Quem Getman. chegar aí que vai reassumir. Ó, no controle do Pat Shermer, a gente teve 9 vitórias e 23 derrotas. No Joe Judge, a gente tá com 3 derrotas. A única coisa em comum nessas duas fases é que a gente tinha o Dave Gettleman. 0-3. Então, vamos falar um pouquinho do nosso amado GM, né? Vocês, por começar do começo, assim, vocês acham que ele sobrevive mais um ano no Giants ou não? Tipo, não tem Não. como. Não. Por mim, demitia ontem. Por mim, não. Mas Por mim, pelo não, né? Giants, conhecendo a instituição Nova York Giants, assim, falando bem portuguesado, acredito que ele possa durar mais um ano, sim. Olha, Principalmente se a gente vai. chegar numa semana 7 e ganhar uns 4 jogos e todo mundo achar, pô, agora vai, tá ligado? Igual já aconteceu algumas vezes com o Giants. Tipo, Mas tá esse terrível. calendário aí não ajuda, não, bicho. Mas aí a gente nunca se sabe, né? Vai ser 1-15, a gente só vai ganhar do Browns. É tipo assim. Se ganhar do Browns, Pode falar. É porque, tipo assim, a tutela do Giants durante a história dele é sempre buscar aquele cara com ligação. Só que nunca foi, tipo assim, dar uma franquia ser um pouco precipitado e falar assim, vou demitir o cara agora e já vou contratar outro maluco semana que vem, no meio da temporada. Isso eu tenho certeza que eles não vão fazer. Isso não. Que já é o padrão deles. Se fazer, já é uma mudança histórica, a gente vai se reunir aqui tudo de novo para comemorar. Churrasco, fogos de artifício. Agora, porém, o que eu destaco aqui? Que, pô, no começo da temporada, isso foi inédito. Eu nunca tinha visto antes acontecer. O Mara e o Tisk falar publicamente que o cara tá Sim. com o cargo dele ameaçado. Hot City.
Tá no hot seat. Exatamente. Então, a partir do momento que ele botou isso, para mim já está assinada a demissão dele. E aí, o que vai me surpreender, talvez, seja que seja feita durante a temporada. O que eu acho que deveria ser correto. Mas eu acho difícil de acontecer também. Mas eu tenho certeza que ele, até o final da temporada, ele não fica, não. Talvez lá nos playoffs já tenha rodado e a gente contrate alguém durante da NFL, mas eu aposto claramente que ficar ele não fica, não. Agora, eu gostaria muito que ele fosse demitido antes da temporada acabar, antes pelo menos da semana 8, principalmente para a gente pegar a questão do prazo de troca, deixar outra pessoa ou começar como interino Abrams mesmo e depois contrate alguém. Mas para mim é crucial mandar esse cara embora o mais rápido que conseguir. Eu concordo com o Lennon. Eu acho que o Gettleman não fica. Também. Eu também ficaria extremamente surpreso se a gente demitisse ele durante a temporada. Acho que não vai acontecer. Mas eu acho que pro Gettleman ficar, a gente teria que ganhar pelo menos uns 7 ou 8 jogos. Não, Daniel, não é agora a questão do Gettleman não é ganhar. O Gettleman pode terminar essa temporada 13-3. A questão é o time mostrar evolução. Se o time ganhar 13 jogos agora, no último segundo, com field goal, esquece, o time tem que mostrar evolução, isso é claro. Sim. E não vai mostrar evolução, gente. Não vai. Mas eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que o Mara e o Tish vão analisar a evolução de acordo com o número de vitórias. Também acho. Eu acho. Então, assim, acho que o Gettleman não fica. Eu acho que ele é demitido no fim da temporada. E pra mim, também tá quase certo, igual o Lennon disse. Eu tenho quase 100% de certeza disso. Meu medo é eles promoverem de novo de dentro do Giants, promoverem um Chris Pettit da vida, promoverem um Kevin Abrams da vida, deixarem eles assumirem que é basicamente a mesma coisa de deixar o Gettleman, entendeu? Exatamente. Olha, O pessoal tem falado bem do Abrams, gente. Sinceramente, eu acho que ele vai ser demitido antes de temporada acabar. Até porque a expectativa no momento, depois que a gente perdeu esses 2 jogos que eram pra gente ter ganho, sinceramente, era pra gente estar 2-1. Se o time fosse minimamente ok. Vamos lá. Se não fosse minimamente ok, era pra gente estar 2-1 ou no mínimo 1-2. 0-3 não existe. Porque perder aquele jogo pros Bears ali, que foi um time ridículo. Trubisky, cara. Trubisky. Mas do jeito que tá o calendário, a gente vai acabar ficando no 0-6, 0-7. Se a gente não achar uma vitória aí perdida numa cagada absurda. A gente vai acabar ficando no 0-7. Eu acho bem provável que ele dure, sabe? No 0-7 ali, a pressão vai ser muito grande. A mídia de Nova York, depois dessa derrota agora, já tá comendo os caras. Tá vindo muito pesado. Ele não vai conseguir durar. A entrevista do Judge foi muito sinistra para o João, cara. Os caras não respeitavam nem o tempo de fala dele, já que eles já mandavam uma pergunta em cima da outra. Foi totalmente diferente agora da pré-temporada. Ele já tá conhecendo o que é a mídia de Nova York 03, cara. Tipo, você não vai ter espaço. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi durante muito tempo em negócios, que a partir do momento que você vai contratando as pessoas e vai dando sempre errado, eu acho que o problema é a pessoa que contrata. Então, isso daí, isso reflete muito no Mara e no Tish, no modelo de gestão deles, e infelizmente a gente não tem como, pedir impeachment do cara, que não vai acontecer, eles não vão vender o time porque é a fonte de renda deles. Mas é só para fazer um adendo a isso, porque você consegue olhar a linha de trabalho, como que vai se deteriorando ao longo dos anos, né? Do jeito que eles contratam, não ficam e não dão resultado, não tem uma linha de pensamento, é sempre aquela de você contratar gente conservadora, gente que está há muito tempo ligado à franquia. É um exatamente. ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. O Giants, para ter uma ideia, o Giants, quando foi fazer a pesquisa pro GM, acabou contratando o Gettleman, para começar, a pessoa que o Giants chamou como consultor para ver quem seria para participar das entrevistas. Não, foi o Ernie Accorsi, que foi GM do Giants há anos. Um dos melhores.
Então ele já tinha relação com o Giants. Começa daí. Sim. E com o Gettleman também. Aí o Giants entrevistou 4 candidatos. Eu não sei se alguém vai saber quem foram os 4, mas dos 4, 3 foram de dentro do Giants. Ou que já tinham trabalhado no Giants. Foi o Mark Ross, que depois foi demitido sob o Dave Gettleman, que já era do Giants, junto com o Jerry Reese. Foi o Dave Gettleman. Foi o Kevin Abrams, que tá no Giants até hoje. Tá no Giants, eu acho que desde 1999, se eu não me engano. Teve o Dave Gettleman, que tinha trabalhado no Giants 20 anos antes. E aí teve o Louis Riddick, que foi um cara de fora, e que foi o único cara de fora. Então o Giants, numa pesquisa talvez a mais importante da franquia até aquele momento, o Giants entrevistou 4 pessoas para a posição, e das 4, 3 tinham relações anteriores com o time, que já tava num caminho bastante ruim na época. O Giants já vinha de umas, 4 ou 5 temporadas com recorde negativo. E então, assim, tá na hora de mudar já, sabe? Esse ciclo vicioso tem que acabar, porque senão vai acabar virando o que o Rodrigo falou. A pessoa que contrata vai continuar contratando de dentro do Giants, vai continuar o que eles chamam de Giants Way, e vai continuar nesse ciclo até sei lá, o novo dono assumir, porque o Giants faliu. Até alguém morrer aí. E a franquia, ela é conservadora em vários sentidos. Tipo, é uma das únicas que não tem cheerleader. Se eu não me engano, é a única ou uma das únicas que não tem fã-clube em nenhum lugar do mundo oficial, porque eles não deixam. Então, tipo assim, em vários pontos a gente é quadrado, né? Tipo, o Giants é aquela equipe conservadora. Aí você pensa, pô... Computer folk. Tipo isso, é computer folk. Então, assim... É complicado, cara. Ao contrário do Igor, eu não acho que ele vai sair no meio da temporada. Eu acho muito difícil. Se isso acontecer, o Lennon faz uma live de 10 horas aqui pro fã-clube dele. Mas, cara, não vai acontecer isso no meio da temporada. Eu espero estar errado, lógico. Mas eu acho que, assim, ele sai, mas, tipo, playoffs o ano que vem, assim, cara. Eu falando por mim, assim... E pensando em, como eu já falei da franquia do Giants, que eu até achava que ele poderia ficar, dependendo da situação, se ganhar 4, 5 jogos aí na morte. Mas falando sobre essa questão de Giants Way, querendo ou não, é chato falar sobre isso, chato falar nessa questão, mas a forma que o time se posiciona impacta tanto nas contratações de quem manda e nos jogadores também. Porque a gente tem uns scouts de draft, a gente tem uns scouts de jogadores. E lógico que se o cara for o mínimo problemático, o Giants não vai querer contratar, porque não faz Ou parte... era pra ser assim. Pegou o Baker, mandou o Então, Baker pegaram o embora. Baker, cheio de Rose. flag. O Baker, ele não tinha nada até chegar com a gente. Não, Do nada, ele resolveu o DeAndre Baker. Ele Tinha, resolveu... ele tinha era red flag. Ele tinha o red flag, ele tinha. Aí ainda conversando no grupo de apoiadores, eu não lembro onde foi que eu tava conversando, a pessoa falou, pô, mas se dentro de campo ele resolve, não importa ele fora de campo, né? Aí eu até concordei no momento, mas aí eu falei assim, gente, mas é aquela história quando a gente vai votar. Ah, mas aquele político é honesto. Falei, nossa, que adjetivo, hein? Ele é honesto. E aqui tem 7 caras, tudo pilantra aqui, está? Honesto é o político. É o que eu falo do jogador. Ah, mas ele era bonzinho. Não tem. Todo mundo tem que ser assim. Aí tem uma red flag, eu mando o Beckham embora, porque ele é uma diva. Aí eu trago encrenqueiro. Eu não queria chegar nesse É a cultura, é a mudança de cultura que o David Gettleman queria fazer. É uma mudança de cultura, suposta mudança de cultura. Ela não existe. Aí porque assim. Exato. E eu não queria voltar no assunto do Odell Beckham, mas já que o Thiago fez o favor, eu vou continuar nele. Porque assim, a gente manda Landon Collins, a gente, por nada, inclusive, nem pra trocar o Landon Collins. A gente manda o Landon Collins embora, a gente manda o Odell Beckham embora. Nem tag teve. A gente manda o Damon Harrison embora, o Snaps. A gente manda até mesmo o Olivier Vernon, que não era... que não jogou essas coisas. A gente mandou... Snacks. Todos esses jogadores a gente mandou embora. Todos esses jogadores a gente mandou embora porque eles eram, entre aspas, líderes no vestiário e tinham uma voz mais alta. E eles eram pessoas públicas do Giants que estavam se tornando, tipo, muito midiáticos, digamos assim. E aí, todos eles, não só o eles estavam se tornando a referência. Exato, e todos eles estavam se tornando referência e estavam falando
publicamente na mídia que o time precisava melhorar, que o time tava na mal, que tudo mais. E aí o Giants mandou eles embora, teoricamente, pelo que os insiders falam, a maioria deles falou isso, por causa disso. Porque eles estavam falando demais no vestiário, eles estavam falando muito publicamente do Giants. É a turminha do iate, né, cara? E aí assim, Nossa. depois... E aí tudo bem, você manda os caras embora por isso, que pra mim não é motivo suficiente pra você mandar um talento do nível de Odell Beckham e Landon Collins embora por nada. Daniel, antes de você terminar, lembra do Jason Pierre-Paul que foi nessa leva, tá? Também, o Jason Desculpa, Pierre-Paul foi continua outro aí. que foi nessa leva. Você O tá menino que corretíssimo. perdeu a mão. Mas que ainda era Saudades. um bom jogador, que hoje tá lá deitando no Bucks. Nossa, hoje ele é melhor do que qualquer Ed que a gente tem. Mas... E aí a gente manda todos esses jogadores embora por isso, que pra mim não é um fator suficiente pra você mandar jogadores desse talento embora. Você não pode desistir de talento. Você vai ganhar jogos no talento, você não vai ganhar jogos de outra forma pra você dar trade up pra draftar um cara que tinha red flags, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. O que você fala da questão de ter voz, não sei, que tô até segurando o ficou pop do Adel aqui, que me deu saudade. Mas a questão acontece muito aqui no futebol brasileiro, se a gente for pegar de parentes lá e são esportes diferentes, eu até não gosto de comparar, porque são esportes diferentes, cultura diferente e tudo mais, mas é aquilo, você mandar embora quem te confronta e você contratar aquele que vai te obedecer. É muito mais fácil você ter... muito mais fácil. Na rédea, ao invés de ouvir os jogadores e tentar dar um rumo certo pra franquia, simplesmente manda embora e finge que nunca existiu. Você contratar quem fala amém. Exato. É aquele que Abaixa a concorda com cabeça. você 100% e vai embora. Sendo que a gente sabe que um time não é composto por isso. Vou dar um exemplo, porque eu torço para duas franquias que são totalmente diferentes. Eu torço pro New York Giants e na NBA eu torço pro Miami Heat, que tem uma cultura definida, que chegou na NBA Finals tendo uma cultura, ouvindo jogadores, buscando trabalho, totalmente diferente do que o New York Giants tenta fazer. Então você... É claro que tá tudo errado. Tipo, Engraçado que eu torço para duas franquias iguais, que é o Giants e o Knicks. Então, tipo, eu falo isso porque, assim, isso tá claro que a gente mandou embora quem poderia querer algo diferente do que a franquia queria levar ao rumo, né? Nossos donos queriam uma coisa e os nossos jogadores queriam outra. Então, qual foi a saída que eles deram? A gente manda esses jogadores embora e traz outros que podem nos obedecer, digamos assim. Então, tipo, é muito ruim falar isso, mas foi assim que eu senti quando o Adel foi trocado, quando o Jason caiu saco. Eu lembro, entre outros. Né? Vocês lembram daqueles episódios com o McAdoo que o elenco se reuniu com ele, não queria. Teve aquelas histórias todas que ele saiu dando advertência para todo mundo, suspendendo, você não joga, que não sei o quê. Muito por causa disso também, cara. Porque o pessoal questionava as coisas dele, as táticas, que não eram efetivas, e ele dava suspensão. Ou você não concorda comigo, ou você tá fora. Ditadura, exatamente. Só que a NFL hoje em dia não pode ser assim, sabe? Tipo assim, não é mais os anos 70. A gente vive num ambiente hoje em dia de redes sociais, onde os jogadores estão cada vez mais populares. A NFL tá crescendo. Mas aí é que tá. Daniel, você contrata gente retrógrada. Não, e eu sei que... E assim, eu entendo que nenhum jogador é maior que a franquia, e eu concordo plenamente com isso. Mas ao mesmo tempo... Os jogadores mais talentosos, você não pode mandar embora porque eles falam alguma coisa, porque eles querem, basicamente porque eles querem ganhar, eles querem ganhar, e aí eles estão falando publicamente mal do Giants pra ver se o time toma algumas decisões. Né? Pra ver se o time... Não sei se vocês... Ano passado, um episódio pra mim que marcou assim, a galera quer sair do Giants. Foi o Janoris Jenkins. Ele já tava cansado. O Janoris Jenkins, ele deu uma entrevista falando assim, porque eu sou o único jogador, o único corner que não viaja na liga. Viajar que é marcar dos dois lados do campo, trocar, inverter a marcação, flutuar no campo, na posição de corner. Porque eu sou o único que não viaja. E ele estava extremamente incomodado, e ele sabia que se ele fosse para uma rede social xingar alguém, no dia seguinte trocavam ele. O que ele fez?
Ele foi na rede social, xingou o cara, o Gettleman falou assim, se retrate, ele falou assim, não. Deu uma semana, trocaram ele pro Saints. Assim, o Giants é isso hoje. Cortaram? Eles cortaram, acho. Cortaram ele. Cortaram o cara. Assumimos o dead cap aí. Então, Dead money. e aí qual que é o ponto? Alguém vai querer jogar no Giants? Vamos ser honestos. Beleza, a gente Foi vai o lá que buscar... eu falei muitas vezes com o Leno. Ninguém vai querer jogar. Ninguém quer jogar. A gente virou piada, velho. Essa é a Não real. A sei gente se chegou você- no ponto não sei se com o vocês Gettleman viram. no time, que ninguém quer jogar nos Giants. Ninguém Não quer sei se trabalhar. vocês viram na semana. Cultura, não existe cultura no Giants. Nessa semana saiu o Snacks no Twitter, eu sigo o Snacks no Twitter, é uma ótima pessoa para seguir até. E ele falou, foi uma das melhores unidades que ele já teve de defesa, falando da defesa do Giants, e que ele tem muito amor pela franquia, mas o problema não é essas pessoas, o problema é quem tá por cima, ele deixou isso bem claro. O New Jonathan York Casillas PD. também falou isso. O Jonathan Casillas, que foi o capitão dessa defesa Sim. do Snacks, também falou isso. Saiu publicamente falando Ele exatamente falou que não consegue resolver. o povo falou, volta Sim. pra jogar. E aí ele falou, não, eu não consigo resolver isso, é muito maior É. do que eu. O David Gill também também. chegou a comentar isso uma época. É. Então, tipo Não, assim... Quase todos falam. Aí, o que eu ia levantar aqui a bola, para vocês também comentarem, no início do ano, quando a gente estava atrás de head coach ainda e não tinha anunciado o Judge, o Hanan tinha feito um podcast com alguém, eu não lembro quem. Acho que foi o Ert ou foi aquele pessoal do Big Blue Nation. E aí ele comentou a questão do Matt Rhule, que virou head coach do Panthers, e que nós estávamos sondando ele e tivemos até uma proposta para ele. Só que aí ele falou resolveu oferecer um banco também pro cara. exatamente, mas aí ele falou uma parada que foi uma dos que virou a chave comigo para olhar para a franquia. Ele falou que foi quem que comentou? Acho que foi o Igor que comentou comigo. Ele falou que conversando com o pessoal que estava dentro do Giants, as fontes disseram que o Rhule aceitava ganhar menos e vir para o Giants, mas Ele ele tem que queria mandar. mais poderes. É. Ele queria a chave da parada, ele queria ter poder de decisão desde o scout para elaborar e mudar a cultura da franquia até a decisão de quem vai entrar em campo. E aí foi negado isso. Foi essa decisão que ele chegou e foi embora. Verdade. E é uma decisão que a maioria dos técnicos bons na NFL tem. De college, sim. Não só de E college. vindo de da college NFL. também. Os vindos de college e os da NFL. Os bons técnicos na NFL, inclusive, eu não diria nem que eles assim têm. Eles, na verdade, eles têm que ter. Entendeu? O Giants não pode ter uma divisão entre o GM e o head coach. O GM, ele tá lá pra tomar as decisões de... Ele tá lá pra tomar as decisões de quem vai ser o scout, tomar as decisões do head coach, fazer os contratos de free agency, até as escolhas de draft, o head coach tem que fazer parte, entendeu? O head coach, porque Claro. no fundo o sistema onde o jogador vai jogar é do técnico, não é do GM. Daniel, você aplica isso pra vida de tudo, cara. Quando você vai contratar um técnico no futebol, ele leva uma equipe junto. Cara, é a mesma coisa. Ó, eu vou fazer uma analogia simples. Todo mundo aqui, se não tem um carro, já andou num carro. De tempos em tempos você troca o pneu. Cara, quando eu vou trocar o pneu do meu carro, tem minha marca favorita. Cara, eu vou lá e procuro aquela marca favorita de pneu, porque aonde eu ando, o terreno que eu ando, cara, eu preciso daquele tipo de pneu para o meu carro. Não adianta vir o Lennon e falar, não, põe o outro, que é bom também. Entendeu? É uma analogia besta, pequena, mas é isso. Você tem que trazer um cara que... Ele fala assim, eu quero aquele scout, porque aquele scout, ele sabe que eu gosto de um wide receiver canhoto. E ele conhece um monte de wide receiver canhoto, ele sabe escolher um wide receiver canhoto. E ele vai Descobre o pegar... talento. Exatamente, esse é o ponto. Precisa, não adianta o Giants falar assim, o meu scout é o Zé, o meu personal é o João, e você vem aqui para treinar time, você não faz nada. Não é isso. Exatamente. Entendeu? Cara, ele não precisa, o Giants precisa de uma comissão técnica permanente, que é dele, que é do Giants, que vai contratar jogadores porque a franquia quer, mas ela tem que abrir o espaço, ele precisa mudar a cultura assim. Head coach, você tá chegando, não importa quem é você. Quem que você quer trazer junto? Eu quero trazer esse scout aqui, aquele scout ali. Talvez o head coach não precisa mudar os coordenadores.
de special teams, ofensiva e defensiva. Porque aí o Giants tomou a decisão de ter aqueles caras. Mas ele tem que ter a liberdade para pelo menos trazer quem faz scout de jogador. Gente, no jogo contra os Bears eu não participei, mas contra o Pittsburgh, eu ainda trouxe uma coisa aqui falando assim, o Gettman draftou 5 corners, 5 defensive backs, se eu não me engano. Não, defensive back é muito mais. 5 corners. O Judge chegou, foi no mercado e trouxe outros 2 porque os que tem não servem. Entendeu? Porque o Que ele scout mesmo do trouxe. o scout do Giants não consegue achar um cara no college para chegar e jogar. O McKinney machucou, tudo bem, outra história. Mas O Holmes, meu Deus do céu. o Peppers não é draft do time, o Bradbury não é draft do time, o Ryan não é draft do time. Mas o Bradbury é um draft do Gettleman. Mas é um cara bom, Sim, mas então, mas entra também nessa faixa de ser escolha do GM, porque ele conhece o cara. Ele draftou o cara lá atrás, ele fez o scout do cara lá atrás. Uma coisa, cara, sobre isso que a gente tem falado e tudo mais, e a gente começou falando sobre o Gettleman tá no hot seat, só que é aquilo, quantas vezes a gente vê técnico, até mesmo de futebol, falando o seguinte: se você não tem confiança na pessoa e acha que vai demitir, demite, cara. A gente tá correndo um sério risco de entrar no rebuild do rebuild. E eu tenho falado isso todos os dias. Já tá no terceiro. É o terceiro. Cara, isso aí Porque ano passado ele teve a brilhante ideia de dar o win-out num time ruim. Isso que eu ia falar agora. Era um win-out num time horroroso. Meteu um win-out num time que certamente não funcionava. Mas justamente porque ele chegou lá, chegou um cara conhecido, falei, ganhei meia dúzia de jogo ali em Carolina num time que não foi eu que montei, porque o time de Carolina ele já pegou mais ou menos. Quando ele foi se eu não me engano, foi ele que foi ao Super Bowl em Carolina. Foi. O time não era dele, não foi ele que montou o time que foi ao Super Bowl. Ok, ele chegou pro Mar, então eu te conheço aí, consigo ganhar com esse time aqui, me dá um ano e meio aí, tamo aí. E, cara, assim... Igor, rapidinho. Igor, ele saiu de Carolina. O que aconteceu com Carolina desde que ele saiu? Carolina despencou. Carolina, o time é uma porcaria. Não é autoestima. O Ken Newton, gente. Mas chegaram já ganhou um pouco e a gente não. Entendeu? Olha o trabalho do Gettman, ele conseguiu hoje na NFL destruir, ele é responsável Duas franquias. Cara, eu vou falar duas coisas. A primeira, vou continuar nesse Panthers aí. O meu melhor amigo torce pro Carolina Panthers, doente, ele faz parte do Panthers Brasil. E aí, quando o Giants contratou o Gettleman, a primeira coisa foi uma mensagem dele de 10 segundos de risadas. Assim, um áudio dele rindo de 10 segundos. Eu falei, não deve ser bom. Porque, claramente, se o cara que conhece o cara já há 4 anos, 5 anos que o Gettleman tá lá, a primeira reação dele é risada, não pode ser bom. Aí depois eu fui conversar com ele, falei, cara, o que é o Gettleman, o que a gente pode esperar? E a primeira coisa que ele falou, um cara que é antiquado e cabeça dura. São as principais características do Dave Gettleman. Antiquado e cabeça dura. E é isso que está sendo mostrado pra gente. Um cara antiquado. Arthur, rapidinho. Fala. Dave Gettleman, falou isso na entrevista dele, quando ele chegou no Giants. Ele falou, eu tenho 69 anos, eu tenho 60 e poucos anos, eu acho que hoje ele tem 69. Eu sou velho, mas eu preciso aprender e me modernizar como os jovens. Não foi na entrevista de chegada dele, foi desse draft. Depois, foi do draft. Aí ele vai e usa aquele portfólio de 3 jogadores. Olha o que o cara fala. E o que me deixa com mais raiva, é que ele ainda manda, quando alguém critica, ele ainda fala, não, olhem o meu currículo. Tipo assim, como se ele tivesse montado. Se fosse um currículo, tá ligado? Nossa, ganhei muita coisa. Ele tem 2 Super Bowls, como um executivo aleatório no Giants. Assim como o Abrams tem 2 Super Bowls. E fala que o Super Bowl de 2015 do Panthers foi um time que ele montou, sendo que não jogadores mais importantes. Galera, a gente tá batendo o horário aqui. Deixa eu fazer umas perguntas rápidas aqui pra galera saber a opinião de vocês. Vocês vão respondendo de forma curta. Beleza? Trocar a comissão técnica? Não. Depois que escolher um novo GM? Não. Se o GM novo quiser, sim.
Pra mim, então, tem que isso. contratar o melhor GM disponível. Se o melhor GM disponível quiser trocar a comissão técnica, troca. Não me importa. Mas aí é que tá, o melhor GM, segundo o Mara, Não. O melhor GM disponível. Agora, eu espero que seja o melhor GM disponível. Se o Mara vai escolher o cara certo, eu não posso. Cara, mas aí que tá entrando outra parada. Tipo assim, o que tá acontecendo nas franquias que estão contratando o head coach agora. O head coach tá sendo responsável por indicar o novo GM. Aconteceu 2 ou 3 vezes em outras franquias. E não deu certo em nenhuma. Não, ainda a gente ainda não sabe. Aí que tá, entendeu? Tipo A gente assim, ainda não por sabe. exemplo, Mas o Texans fez isso com o Bill O'Brien. Uxi. É só, assim, você não pode forçar o head coach no GM. Entendeu? Não. Eu não tô dizendo pra Você ele ser o GM. você Eu tô também dizendo não pra pode- ele, tipo, E você também não indicar. pode deixar o head coach escolher quem vai ser o GM. O GM é mais Gente. importante. Gente, Não, o Bill eu Belichick concordo. manda em New England. Ele é o coordenador defensivo, ele é o head coach, ele é o GM. Mas ele é o Vamos lá. Belichick. Mas ele não, é Mas ele responsável. quer, esse é o ponto. Ah, ele faz tudo lá nos caras. E olha os caras, desculpa. Olha, mas tipo assim, isso Mas não ele é. não é um Isso bom não quer GM dizer, também. isso não quer dizer que vai dar errado ou coisa do tipo. Vai depender muito primeiro da temporada do Judge. Até agora, um lixo, mas pode ser que o time mostre uma evolução. Se o time tiver alguma evolução a ponto de ganhar jogos de forma contundente, eu acredito que ele fique. E a opinião dele pode e provavelmente vai ser perguntada pra gente contratar um novo GM. Isso com certeza vai acontecer, gente. É o Giants. Agora, se ele tiver uma temporada muito ruim, tipo um 0-16, 1-15, coisas assim, muito provavelmente a gente vai atrás do GM e o GM decide o que vai fazer. Mas aí vai depender também da temporada, do que o Mara e o Tite vão ter de opinião sobre o Judge. São muitas coisas que vão envolver isso. Não é só, tipo, contratar o GM, tá ligado? Não, Só pra explicar melhor minha resposta, eu acho que o Judge vai ficar por decisão do Mara. Mas se dependesse de mim, eu fosse o dono do Giants, eu contrataria o GM e deixaria o GM. Eu deixaria o GM escolher quem é o head coach. Se o GM quiser mudar, muda. Se o GM quiser mandar o Daniel Jones embora, pode mandar. Eu só quero que o Giants ganhe. Só isso. Entendi. Deixa eu organizar aqui, calma aí. O João Pedro chegou do Giants RJ. Espera aí que depois eu deixo você falar, João Pedro. Tá bom, beleza. Vou fazer uma pergunta aqui, depois você responde um de cada vez. Agora sobre questão técnica do time. McCoy, vocês acham que tinha que entrar como titular? Não. A gente já Não. sabe o teto do McCoy, ele não é muito bom. Não vai levar Ele a é um gente a bom ganhar. tutor. Ele é um bom tutor. Porque ele tem experiência na liga. Ele tem experiência na liga, isso é verdade. Ele tem experiência Isso. na liga. O tutor foi Mas ótimo. não serve para ficar dentro do campo. Né? E só. Show. Fala aí, João Pedro. Você tem Mas 2 contrataram minutos de ele pra geladeira. Não, só passando para agradecer vocês aí pelo convite. Desculpa pelo atraso, né? Que eu estava ocupado antes. Até falei eu acho que o Leno que me chamou, né? Agradecer pelo convite. Antigamente, um tempo atrás, era eu que estava ouvindo vocês. Agora fazer parte é muito, muito legal. E eu ouvi algumas coisas aí. Eu concordo praticamente com tudo que vocês falaram. O jogo de domingo eu ainda acreditava que a gente podia ganhar, na ilusão, né? E a gente tomou uma surra praticamente. E eu Praticamente Acho não. que- praticamente não, né? Totalmente. E acho que vai ter novidades contra o Rams, mas eu acho que vai ser um jogo histórico para a carreira do Aaron Donald. Vai ser um bagulho que, vai ser algo histórico. Tipo, Cara, eu tô esperando algo de 5 a 4 sacks. cara, Mas- quem tiver o Aaron Donald no Fantasy pode garantir a vitória já. Não, já. coloque, sem dúvida. Então é isso. O meu sonho de GM, mas eu acho quase impossível, seria o Nick. Eu acho que é K alguma Beleza. coisa do Patriots, né? Que Caselli. tá lá. Mas eu acho quase Caserio. impossível ele. É isso. Mas eu acho quase impossível ele trocar o Patriots pelo Giants, só se o Joe implorar pra ele. Mas eu o acho caminhão. mas se a gente ganhar 5 vitórias, se a gente ganhar 5 jogos, eu acho que o Guerrero mesmo vai continuar por causa do Mara. Mas tomara que ele seja demitido. Saquei. E a última aqui pra gente ir encerrando, depois abre para conclusões e o próximo jogo. Eu li uma parada muito maneira, quem postou foi, na verdade, foi até um fã, não foi ninguém do Blue Nation, não.
Aí eles abrem aquela parte de artigo, não sei se vocês vão lá, tem os artigos de torcedores. Sim. Aí eles publicam os artigos. Um cara publicou uma parada muito maneira. Ele usou o exemplo da NBA, que talvez a solução para o Giants seja criar um cargo de CEO e passar e deixar o Mara e o Tisch como que eles já são, presidente e vice da organização, e deixar esse CEO comandar o GM e o head coach nas contratações. O que vocês acham? Aí ele deu até uns exemplos maneiros de alguns times de futebol dos Estados Unidos, time de beisebol também já fez. Massa, seria traz uma o Leno de solução. Aracruz aí, ó, para CEO, já era. Na verdade, Lennon, isso já existe. O Mara é o CEO do time. Sim, O que precisaria é tirar o Mara como CEO. Esse é o ponto. O Giants tem, eu até falei lá no vídeo que a gente postou no Instagram, o CEO é o Mara e o chairman é o Tisch. O Tisch é o chefe do Mara. Se o Tisch quiser amanhã, ele demite o Mara. Ele não tem Mara, mas eu sou dono. Tá bom. Então vem aqui pro board e fica aqui. é porque ele tem 2 cargos, na verdade. Ele é presidente e chefe executivo, que aí seria CEO. O ponto do, eu acho que pega no Giants, Só fica pior. o vice é o irmão do Mara. Eu não sei o nome dele, mas o vice é o irmão do Mara. E Maravilha. falam que o irmão dele é um câncer absurdo pra franquia. Exatamente. É O o que Cara, Chris precisa Mara. ser feito é tirar, eu acho que o Giants, Chris Mara. quando eu até falei lá no Insta, cara, tem que tirar o Gettman e tem que tirar a família Mara da gestão do time, do CEO. Coloca como conselheiro no board. Porque no board. Isso que eu falei, ele faz pode até ideia continuar do como que for. presidente da Foi instituição, igual- não como CEO. Vai pra lá, vira o cara que manda em alguém lá embaixo, e põe esse alguém pra dar resultado. Foi Entendeu? igual fizeram no Chicago Bulls, né? Meteram o cara lá no board lá para ser advisor. Eu Só. acho que a nossa saída é a gente chamar o Pat Riley do Miami Heat para fazer um intercâmbio com a gente, algo do tipo Pode assim. mudar os jogadores também, tenho certeza que tem um lugar melhor. Mas, Porque tá difícil. mas galera, vamos, só pra gente ir finalizando aqui, né, a gente já chorou bastante aí pelo Gettman e as suas decisões. Vamos falar do Rams aí, né, essa partida que a gente vai ter no domingão, às 17 horas, fora de casa. O Rams tá 2-1, a gente tá 0-3. O que vocês esperam dessa partida? Se o João Pedro quiser começar aí, porque ele chegou agora, o que vocês esperam aí da partida contra os Rams no domingão? Pô, eu não tenho muitas expectativas não, quase nenhuma, pra te falar a verdade. Eu acho que vai ser também algo histórico, que nem foi domingo, eles estão com o time completo, né? Nossa. Novamente, a gente não precisa falar do Aaron Donald, o jogo histórico que ele vai ter, podem notar, ele vai ter um jogo histórico no domingo. Me That's torcer, gay. mas eu acho que eu espero. A única coisa que eu gostaria de ver é um jogo do Daniel Jones não cometer um turnover, mas eu acredito que ele vai cometer. Eu acho que o Jerry Ramsey vai ter uma interceptação dele. O Aaron Donald vai conseguir forçar um fumble, essa é a minha previsão. Mas se ele não tiver nenhum turnover, nem interceptação, nem fumble, eu já fico feliz, assim, que mostra que pode ser o início de uma evolução dele, né? Porque eu não quero começar a ter que ficar vendo jogo de Clemson e Ohio State. Mas vamos ver. Esperança, né? Puto. E vocês, galera? Massacre. Eu cheguei a um ponto do jogo contra o 49ers que eu falei assim, acho que eu vou pegar uma cerveja e vou trocar de canal. Eu fiz eu isso. abandonei. Eu abandonei. Faltando Eu uns 4 abandonei. minutos, eu Depois, no abandonei. terceiro quarto, eu abandonei. Ô, Rodrigo, você tem sorte, pelo menos você não levantou a mão e falou assim, pode deixar que eu tweete esse jogo. Eu tava tweetando. Não, Eu desisti de tweetar. eu Eu fiquei só até o vi o final. jogo todo porque eu tive que twittar o jogo completo, que senão eu tinha largado também. Eu larguei Eu ainda de mão falei, eu e desisto. fui ver o Eu jogo falei, eu desisto. da base do Flamengo contra o Palmeiras, que tava mais interessante. Caraca. Nossa, aí você Olha o pegou nível. pesado. Eu fui terceiro quarto. Eu fiz isso também, Arthur. Daí, de repente, eu tô lá tweetando, eu Eu começo a fiz ver isso uns também. tweets revoltados. Aí eu falei, Igão, o que você tá fazendo? Eu devia estar bêbado. Tá com muito ódio no coração, cara. Tipo, sei Muito lá. ódio do Igor. A gente tava no Discord chorando as mágoas com a galera. Cara, Mas, aquele jogo Renato, ali, eu espero- não sei o que Só pra eu fechar, eu espero que não seja muito grande o vexame. Só isso.
Cara, não perdendo de 0 tá sussa, porque perder de 0 é feio. Pelo menos fazer um fio de golzinho, assim, só pra não passar 0 por não é difícil perder de 0, Renato. É difícil. Em algum momento o Jones conecta o Slayton lá na linha de 30, a gente 3 descidas não consegue, entra o Gunner, ele chuta, faz um gol, aí Aquelas Aí, três beleza, chamadas. acaba o jogo chamadas 45 Jason a 3. Garrett. Oi? Aquelas 3 chamadas Jason Garrett. Corrida na. Corrida pelo meio. Aí acaba 49-3 pros caras, tá bom. Mas, Cara, eu sinceramente, a minha expectativa é só que o Jones volte a marcar um TD, que a gente chegue na endzone, que o ataque pelo menos mostre que consegue andar em campo em 2 drives. Sei lá, eu não espero muito mais que isso, sinceramente. Mas que isso aconteça. Tipo, o ataque do Giants ele é completamente improdutivo. O Giants não marca Isso que eu tô falando. o Jones não marca TD há 2 jogos. Semana passada a gente não chegou na endzone, cara. Vale lembrar que a temporada tem 3 jogos. O Giants tem quantos TD? Eu acho que 4, 3, sei lá. Tem 3. É o pior do Olha que isso, cara, pelo amor de Deus. Não, O Mahomes, A gente é pior em tudo, praticamente. O Mahomes, ontem o Mahomes passou a gente, entendeu? Só o O Mahomes. Mahomes sozinho. Só ele. Eu Mahomes vou correndo, falar né, uma detalhe. coisa Correndo. que Renato. os nossos primos, os Jets, é uma bold prediction, que não é tão bold, mas que eles vão ganhar antes de nós. Eu não duvido eles ganharem essa quinta contra o Broncos. Também não, também eu acho que eles não. ganham É da feira. duelo dos desesperados. Se Caraca, vai botasse ser nós muito 3 ruim esse jogando jogo, contra o outro, Jets, Giants e Broncos, era. Nem um pouco, é totalmente plausível. E o Jets enfrenta 2 vezes o Dolphins. Eu concordo com essa bold prediction aí. A gente vai enfrentar o Washington Football Team, que tá bem melhor do que a gente. Cara, Não, né, sem chance. nem e ver. tem uma Jogo questão, sem né? ó. divisão, a gente não ganha mais, isso é claro. Cara, Até o Eagles vai chegar aqui, o Wentz vai fazer o Exatamente. melhor jogo dele. Cara, e tem um ponto, né? A gente esqueceu de falar. A nossa divisão é tão bizarra que mesmo com 0-3 a gente não tá fora do páreo, velho. Porque se a gente ganhar uma, a gente já tá Não, se a gente igual ganhar todo uma, mundo. tamo lá. Eu nem Renato, vou me apegar a isso aí. Anota o que eu vou te dizer. Ganha essa divisão quem tiver 4 vitórias. Cara, mas olha só, eu vou Não, falar pra geralmente é vocês. 6, 7, 8. Mas eu acho que Não, vai ser negativo. não. 4 ganha. Olha só, o Washington tá horrível. Tipo, a DL deles é absurda, vai destruir nossa OL, mas o ataque também é muito ruim. A gente tem até alguma chance. Os Eagles, Mas Reis que lá, lança pra TD. os Eagles, o Wentz, ele desaprendeu como é que joga bola esse ano. E os Cowboys são um time mais organizado, mas sei lá, você bateu um raio ali naquela semana que a gente tem 3, 4 jogos ali seguidos ali, Nossa, no meio de 5 temporada. jogos de divisão. Mas- Ganhar uns 3 ali já é muito, tá? E eu Mas- vou te falar pra vocês, é a nossa maior Eu acho que a gente vai 2-14. A nossa E- maior possibilidade de vitória são esses jogos. Mas falando sério, eu acho que de todos esses times, e olha que eles são muito ruins, a gente é o pior. De Sim. Eagles, né, o Cowboys, Disparado. Claro. Ô, João Pedro, Não. a gente é que não tem rebaixamento, senão a gente ia jogar a Liga Canadense, cara. Não, eu vi que XFL. falaram 2-14. Ontem eu olhei eu fiquei dando olhada no nosso calendário. Eu, sinceramente, eu acho que a gente só pode ganhar, tipo, em casa do Washington. Mas, tipo, aquele jogo bem apertado de um field goal. Ou então na prorrogação, que nem foi na temporada passada, que a gente ganhou e lembro isso não não. pegou o Chase Young. Nossa, nem me fala, né? Então, eu só vejo isso, eu não vejo mais ninguém. A gente vai Talvez enfrentar o Seahawks fora talvez de o casa. Vocês têm Bengals. noção disso? Como que Eu vai ia ser? falar de Cincinnati. talvez do Bengals. Mas isso. talvez também, porque o Burrow tá indo. O Burrow tá bem O também. Burrow é um monstro. Ele é mais novo. Ele pode Imagina o destruir a nossa Burrow com secundária. essa secundária. Nossa. AJ Green fazer festa. filho. É muito fácil você jogar Só que contra o AJ Giants, Green gente. tá sendo o rei do drop Boyd também também. nessa O temporada. plano de jogo do Giants é muito fácil na defesa. Eu consigo montar. É só você focar no Holmes, que é novato, ele não tá bem, e o cornerback 2. Porque, novamente, eu acho que vocês falaram, eu não sei, eu não peguei. Pô, um cara montar um roster e ver que tem Corey Ballantyne e Isaac Yadon de cornerback 2 e falar, tá legal, vamos pra temporada, eu acho que dá. Pô, não tem Não, como. e o pior, a gente acho que não chegou a comentar isso em live aqui, mas o Giants em pelo menos 3 ou 4 snaps jogou com um jogador a menos na defesa, porque Verdade. o que já tava difícil, por que não dificultar mais ainda? Exatamente. Tiramos o jogador. Cara, que a e gente outro joga ponto nível também- hard, velho. E outro ponto do nosso ataque, que a gente talvez tipo, falaram aí um passe pro Darius Slayton e tal, o Darius Slayton não conseguiu separação contra os quarterbacks reservas do 49ers.
Quem vai marcar ele é o Jared Ramsey. Ele não vai ter nenhuma separação, provavelmente, nesse jogo. Quantos reservas ele teve ainda um fumble no jogo? Nossa, esse jogo de domingo vai ser uma tarde difícil. Já passando na SPL também esse jogo, se eu não tô enganado, né? Ao vivo. Meu Deus do Beleza. céu. Vai ser um massacre esse jogo. Eu não duvido que seja o placar que o Thiago disse, de 49-3. O de 2018 foi 51-17, não foi? 2018 ou 2017 que a gente enfrentou eles. Foi, exatamente. Vai ser, eles podem fazer 50 pontos, mas a gente não vai fazer 17, mas nem ferrando. Então todo Rapaz, mundo concorda com a derrota. Talvez que sim, lá no Garbage Time. Eu Dê pra concordo fazer com a uns- derrota, eu concordo com a derrota. Assim, mas alguém tem que ser o otimista da live, né? Senão Quem vai também não ser? tem graça. Vai ser eu. Eu assumo. Acho que a gente vai perder de bastante, mas não esse tão bastante, assim. Vai ser otimista. É o máximo que eu posso tirar. É o máximo que eu posso tirar. Otimismo, 36-10. O otimismo é uma derrota mais tranquila, né? Não tão Ele, capaz. por exemplo, a gente repetiu um pouquinho do jogo contra os Steelers, por exemplo, Daniel Jones arremessando para 2 touchdowns e sem turnovers, puta que pariu, pode chamar de derrota lá na Exatamente. NFL oficialmente. Sim, Mas perfeito. olha pra gente. A questão é como se perde. Não se perde o cigarro. Que se perder é fato. Já pode botar 0. Não, se a gente perder, mas mostrar uma evolução, 0-4. alguma melhoria, tipo, alguma mais vontade, pelo menos. Por exemplo, um exemplo da temporada passada, a gente enfrentou o Patriots. Naquele jogo tava todo mundo. A gente tava sem Saquon, sem Evan Ingram, um monte de coisa. A gente pensou que também ia ser uma surra histórica. A Não gente foi, tava em verdade. certo ponto do jogo, tava 14-14. O primeiro passe que a defesa do Patriots cedeu aéreo foi do Daniel Jones pro Golden Tate. Só Se tem fizer uma um coisa, jogo a assim, gente tá mas- pior. Sim, exatamente. A gente tá regredindo, né? Isso que também é o mais bizarro. Pois Mas aquele Patriots era melhor que esse Rams, teoricamente. Não tinha cedado. Não Sim, tinha sim, cedido aquela muita defesa final deles de era fase, a defesa excepcional. tava voando. Tinha o Stephon Gilmore, que foi um dos quase MVP. Foi queimado. Foi queimado. Foi Então, queimado. tipo, o time do Patriots era melhor, a gente conseguiu. Mas o meu ponto, que eu vou bater nessa tecla de novo aqui, é que eu não vejo ainda uma unidade como um time, sabe? Eu vejo jogadores dentro de campo. Enquanto a gente não tiver essa unidade como um time, a gente não vai Exato. conseguir nenhum resultado positivo. Os últimos 2 jogos a gente sabia que não ia dar no primeiro quarto. Contra o Bears ali no início do jogo, o ataque não foi bem. A gente falou, hoje não vai dar. E depois daquele fumble com a Evan Ingram ali, a gente já começou a duvidar também. A gente falou, E nesse jogo... Porque foram nesse os jogo primeiros do Niners- snaps. Foi Foi o Exatamente. primeiro ataque. E esse jogo do Niners, o que acabou pra mim, pelo menos, com todas as minhas esperanças mínimas que eu tinha no jogo, foi aquela terceira pra caralhada de jardas que a gente deixou o cara... Terceira pra 25. sim, foi o primeiro drive Pô, deles. Aquilo ali não dá, tava 6-6 o jogo, beleza, vamos lá, tá dando, estamos segurando, mas, pô, forçamos a terceira longa, e agora? Porra, aí você deixa uma terceira... Galera, Que é bem cara do Giants, né? Sobre o jogo do Rams, só mais um detalhe, só pra lembrar também a vocês. O Jabril Peppers provavelmente não joga, então o safety não vai titular, jogar. vai ser o Nate Ebner, pra jogar do lado do Isaac Que Adams. longa tarde de domingo vai ser. Bom, galera, E Logan vamos, Ryan. vamos finalizar aqui a nossa tristeza. A gente já passou aí um pouquinho do horário, a gente continua a sofrência no Twitter, nas nossas redes sociais. Valeu aí pela galera que participou com a gente. Pô, vocês estão sempre convidados quando vocês quiserem participar. A porta tá aberta, igual o Nick Gates deixa. Então, vocês podem participar. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigadão, galera, pelo convite. Tamo junto. Precisar, tamo aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só procurar todos os nossos perfis no Twitter que você vai ver algum xingamento direcionado a David Guerra e companhia. Com certeza. É só ver o vídeo que eu retuitei um dia da entrevista dele, ele falando algumas coisas que ele ia fazer e o que aconteceu na realidade. Aquele vídeo é sensacional. Rapaz, o Pedro tá muito puto, bicho. Na moral, você tem que pedir ajuda em alguém, velho. Pega um saco de porrada. Pô, que isso, eu tava com uma ilusão, nossa, eu pensei, a gente vai ganhar esse domingo, vai ficar 1-2, a conferência vai ficar toda empatada. Pô, aí a gente vai tomar uma surra, nossa senhora. Valeu, Leno. Valeu, Thiagão. Valeu, Igor. Valeu aí, Valeu, gente. gente. Valeu. Obrigado aí, Valeu, velho. gente. Tchau, tchau. Um abraço. Senhores, muito obrigado. Até Galera. a próxima, até semana que vem. E lembrar aí, pessoal, que não segue o canal, seguir. E se você não tá no Discord e quer chorar com a gente ao vivo durante as partidas, é só entrar aí no giantsbrasil.com.br/Discord. A gente tá todo domingão lá chorando junto. Eu, o Igor, o Lennon, tá todo mundo lá toda hora
junto com a gente. Todo mundo tá convidado. Renatão, não pode esquecer de uma coisa, seguir e ativar o sininho aqui na Twitch para receber a notificação Também. que nós estamos ao vivo. No Twitch, no YouTube, no segue Facebook, no Instagram, segue em e tudo no aí. Twitter. Segue em tudo, participa com a gente aí na choradeira, na sofrência durante essa temporada. Semana que vem a gente volta para chorar um pouquinho da derrota contra os Rams, para falar um pouquinho sobre o resto. E é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto. Um abraço.